Resenha esportiva de hoje com o nosso comentarista João Pedro Melo. Boa tarde, João. Bem-vindo mais uma vez aqui no Correio Esporte. Bom, começar com vitória é sempre bom e em casa. Pois é, Serginho. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Correio Esporte. Começo importantíssimo para o Botafogo, do jeito que a torcida queria e que tenho certeza o time planejava. Porque agora o Botafogo vai para uma sequência de dois jogos fora de casa. Então, era importante não começar com derrota. Vamos lembrar como foi há 2 anos, né? Quando começou contra o Ituano em casa e perdeu. E lá no fim, decidiu também contra o Ituano fora de casa, mas aí a conta já tinha ficado muito apertada para o Botafogo. Dessa vez começa com vitória. Tem um pouquinho de sufoco ali no final, porque, enfim, a torcida vai dizer que se não for assim não é Botafogo, não é Botafogo. Né? Mas conseguiu vencer com a boa atuação de alguns jogadores, né? Se a gente parar para ver o que jogou Renatinho no meio de campo, como incomodou ali na frente Mariotto, que fez gol de centroavante, né? Bateu nele, entrou, sofreu pênalti. E acho que um destaque também, Serginho, é Hadley, que entrou fora de posição, porque ele não joga tão recuado quanto jogou no último jogo, costumeiramente. Ele é um cara mais ofensivo. Mas na necessidade ali, e veja, Netinho até treinou até as vésperas da partida. Então o Hadley não tinha treinado naquela posição. Foi no sábado que Netinho, da sexta para o sábado que Netinho sentiu. Então o Hadley entrou ali sem tanto treino e fez uma grande partida. Jogou muito bem no meio de campo, onde o Botafogo tem grandes jogadores, né? Wesley Dias, que é um dos melhores do campeonato. Renatinho, que eu acho que vem numa crescente há um bom tempo já e se mostra um jogador muito importante. E agora também tem o Hadley, vai ter a volta do Netinho em breve. A gente viu o Vitinho entrando, Nathan Costa entrando. Então, um meio de campo robusto, de time que sabe o que quer. Não, você falou do Wesley Dias, né? Inclusive saiu de campo com câimbras, né? Ele passou, Tanto que eu estava ali corre... atrás do gol, eu estava atrás do gol quando ele passou e falou exatamente isso, né? Que estava sentindo câimbras, e exatamente por conta da correria que ele faz ali no campo. Agora, essa vitória foi importante e também um empate de Paysandu e Volta Redonda, né? Quer dizer, o Botafogo fica numa situação, nesse início, aparentemente confortável. Tem muita coisa pela frente, tem 5 jogos, né? Mas é melhor começar assim do que começar com o revés, né? Então tá certíssimo, Serginho. A análise tem que ser essa mesmo. O Botafogo começa fazendo a sua parte e tendo sorte. Porque é sorte para um time que ganha ver o outro jogo empatar e tá todo mundo ali com 1 ponto ou nenhum ponto, enquanto o Botafogo tem 3. Claro, é o começo. E o Botafogo fez a parte dele. A sorte favorece quem trabalha, né, Serginho? Então o Botafogo fez a parte dele, vai para um jogo difícil contra o Volta Redonda, perdeu para o Volta Redonda, e uma pontuação interessante da gente fazer. Exatamente. Na primeira fase, o Botafogo perdeu 3 jogos. E o Operário também tinha perdido 3 jogos. Agora, o Operário já perdeu. Então, somados os 20 jogos que aconteceram até aqui para cada time na Série C, o Botafogo é o que menos perdeu. Tem apenas 3 derrotas por conta dessa derrota do Operário. Inclusive, uma das derrotas do Operário foi para o Botafogo na estreia do campeonato. Na abertura do campeonato. E já o Botafogo tem, com um desses revés aí, o Volta Redonda como protagonista, mas agora vai para tentar mudar essa história. O Volta Redonda, que por ter empatado e jogar em casa agora, tem que ir para cima, tem que propor o jogo, tem que sair, tem que abafar. E aí o Botafogo pode aproveitar ali um contra-ataque, uma pressão na saída de bola e quem sabe trazer um pontinho. Já seria de muito bom gosto, assim, o Botafogo começar nas 2 primeiras rodadas somando 4 pontos. Eu já estou mais otimista, viu? Eu já acredito que o Botafogo volta com uma vitória em uma dessas 2 partidas. O Botafogo tem uma constância ao longo do campeonato, Serginho, que credencia esse pensamento. A gente consegue pensar, a gente não acha que, poxa, o Botafogo vai fora de casa e não vai ter força. Não, o Botafogo no campeonato mostrou que fora de casa joga bem. Sim. Tanto é que são só 3 derrotas em 20 jogos. E a gente vai lembrar que perdeu em casa, né? Perdeu umas 2? Pro Confiança e pro Brusque. Sim. A Mauri que tá aí pode nos ajudar, soprando para você, mas acho que foi isso. E foram uns 2 ou 3 empates aqui. Exatamente. Tinha uma certa dificuldade jogando em casa. Já começou mostrando que não tem mais. Pelo menos nesse primeiro jogo, venceu o Amazonas, fez a sua parte. E agora vai jogar fora de casa, onde sempre foi muito bem. Sempre incomodou os adversários. E eu respeito muito, a gente sempre fala aqui, seja um trabalho de Felipe Surian, que é um cara que, desde o começo, entendeu o que precisava fazer, montou o time de acordo com essas necessidades. Às vezes, insiste em algumas coisas, como no 4-3-3, que ele gosta tanto, mas a gente vê que dá resultado. E acho que o elenco é muito equilibrado. O único ponto que eu acho que tem algum erro ou outro é no ataque. Que alguns nomes chegaram e aí, enfim, não renderam o quanto se esperava, mas a gente pode falar de Jailson, que é um cara com currículo, que chegou e fez gol, mas depois não encaixou no time.
E até jogadores de destaque, como o próprio Matheus Anderson, que começou muito bem e depois não conseguiu manter aquele nível. Mas isso faz parte. Num contexto assim de 30 e tantos jogadores, vai ter algum jogador outro que vai oscilar. E a defesa do Botafogo é muito consistente, apesar de tomar gol. Não passou mais um jogo tomando gol em casa aí, dessa vez contra o Amazonas. Mas é uma defesa que tem no Mota um goleiro que passa muita confiança. Tem laterais bons, tanto no apoio quanto defensivamente. Tem bons zagueiros. A entrada do Wesley Matos foi fundamental para dar essa imposição na defesa. Ele é aquele zagueiro que tem cara de mal, né? Que parece que não sorri. E botou o Sassá no bolso no último jogo. Não, verdade. Então, fez a parte dele. E, repito, o meio de campo tem muita peça de reposição, tem jogadores de qualidade. Acho que só o ataque deixa a desejar, até se a gente pegar, tem muitos jogadores. Mas faz parte dessa montagem de um elenco grande. 3, né? Agora chegaram Luizinho, Giva e Pipico. E Pipico, que ainda não jogou. Então... Aliás, nenhum dos 4 jogaram. Nenhum dos 4 entrou em campo. O único dessa nova leva foi o Hasley, que é um pouco mais ofensivo e jogou até mais recuado, né? Mas o trabalho do Surian é muito bom, ele entende o que precisa fazer, como os jogadores precisam jogar. Aí vale uma ressalva para Bismarck, que é um cara que se aplica muito, ele é fundamental para o jogo do Surian, porque ele volta para recompor na defesa, ele aperta na saída de bola, é um cara muito aplicado taticamente, mas que tá pecando na finalização, né, Serginho? Aquele gol que ele perdeu, não pode perder. Infelizmente, mesmo que tenha quicado ali no gramado, tenha feito qualquer coisa, não pode. Mas ainda assim é um jogador importante e o time entende o que precisa fazer, tá num caminho muito bom. A gente sempre tem aquela fama, e a maioria que reclama da gente, de confiante demais, né, Serginho? De otimista demais, Mas né? eu gosto de ser otimista mesmo. Eu prefiro ser otimista. E eu vou te contar, o Botafogo Tá deixando a gente mais otimista ainda. Tem que ser otimista, né? Porque começa vencendo e tem um trabalho muito regular. Enfim, dá para acreditar que, pelo menos o Botafogo, já que o Souza fez um grande trabalho e não conseguiu, mas pelo menos o Botafogo vai dar essa alegria do acesso para a torcida paraibana. Valeu, João. Obrigado pela tua participação.